Isso aconteceu de verdade no Rio de Janeiro, em 2024. Uma história que vai fazer você chorar, chorar muito mesmo. É sobre uma avó que confiou nas pessoas erradas, as pessoas mais próximas dela. Uma velhinha de 75 anos que trabalhou 45 anos como faxineira. Juntou 800 mil reais. 800 mil. Uma fortuna. Mas sabe o que aconteceu com esse dinheiro? Foi roubado. Roubado por quem ela mais confiava, pela própria família. E ela foi jogada num asilo horrível, abandonada, sozinha, passando fome, passando frio. Mas tinha alguém que não ia deixar isso assim. Alguém que ia lutar por ela, que ia buscar justiça. A neta dela, uma menina de 22 anos, estudante de direito. E essa menina ia virar o jogo, ia fazer a justiça acontecer. Essa é a história da Dona Helena e da Isabela, uma história de traição, de coragem, de vingança e de justiça. Prepara o coração, porque essa história é de doer, mas também é de esperança. Vamos começar. No Copacabana, pertinho da praia, morava a Dona Helena. 75 aninhos ela tinha, uma vovó pequenininha, de cabelos brancos, mas com um coração enorme, viu? Durante 45 anos, ela trabalhou como faxineira. Acordava às 5 da manhã, todos os dias. Pegava ônibus lotado, limpava escritórios, casas de gente rica, shopping centers. E sabe o que ela fazia com o dinheiro? Guardava, guardava cada centavinho. Nossa Senhora, ela guardou 800 mil reais. 800 mil! Você consegue imaginar? Uma faxineira ganhando tão pouco conseguiu juntar essa fortuna. Como? Com sacrifício, muito sacrifício. Não comprava roupa nova, não ia ao restaurante, não viajava. Nada, nada, nada. Mas porquê? Porque ela juntou tanto dinheiro. Para a neta dela, a Isabela. Ah, essa menina era a luz dos olhos da vovó. A Isabela estava na Faculdade de Direito, lá na Universidade Federal do Rio. E a Helena, meu Deus, ela era tão orgulhosa. Minha neta vai ser advogada, ela falava para todo mundo, com aquele sorriso no rosto. Mas aí, sabe como é, né? O tempo passa. A dona Helena começou a ficar doentinha. Diabetes, pressão alta, essas coisas de velho. As pernas não aguentavam mais subir escada. Às vezes ficava tonta, tonta. Tinha medo de cair, de ficar sozinha em casa. O marido dela, o seu Jorge, tinha morrido fazia 10 anos. Infarto. Foi rapidinho, coitado. E ela ficou sozinha, sozinha naquele apartamentinho. Ela só tinha um filho, o Marcos, motorista de ônibus, trabalhador, mas, como é que eu vou dizer, meio fraco, sabe? Daqueles homens que não têm muita personalidade. E a esposa dele? Ah, a Patrícia. Essa aí, meu amigo, é o diabo em forma de gente. Um dia lá vai o Marcos com a Patrícia visitar a sogra. A Patrícia chegou toda sorridente, toda carinhosa. Mãezinha, como a senhora tá? Ela falava, fazendo aquela voz docinha, docinha, fingida. Era tudo fingimento, viu? Mãe, a senhora está morando sozinha aqui, não está aguentando mais, né? O Marcos falou, preocupado. A Helena concordou, coitadinha. Estava mesmo difícil. E aí a Patrícia entrou com a conversa dela. Sogra, deixa a gente ajudar. Essas coisas de banco, de pagar conta, é tão complicado. E tem tanto golpe, tanto ladrão, querendo enganar velhinho. A senhora confia na gente, né? Nossa, a Helena ficou tão emocionada. As lágrimas desceram, desceram pelo rosto dela. Finalmente alguém se importava. Ou pelo menos era isso que ela pensava.
Ela hesitou um pouquinho, mas acabou concordando. Tá bom, meu filho, eu confio em vocês. 2 dias depois, lá foram a Helena e o Marcos para o banco. A Patrícia não foi, né? Disse que tinha um compromisso importante. Mentira. Ela ficou em casa planejando como ia gastar aquele dinheiro tudinho. No banco, o Marcos colocou o nome dele na conta da mãe. Conta conjunta, entendeu? Pegou a senha do internet banking, pegou tudo. A moça do banco olhou para Helena e perguntou, meio desconfiada: A senhora tem certeza disso? Tem certeza mesmo? E a Helena, coitada, respondeu com aquele sorriso inocente: Tenho sim, moça. É meu filho. Eu confio nele. Ai, se ela soubesse o que vinha por aí. 2 semanas se passaram. A Patrícia voltou lá, de novo com aquele sorrisinho falso. Sogra, sabe o que eu estava pensando? A senhora aqui sozinha, se cair, se passar mal, ninguém vai saber. Que tal a gente visitar um asilo? Um lugar bonito, cheio de gente da sua idade, com enfermeiras cuidando direitinho. A Helena ficou assustada. Asilo. Ela nunca tinha pensado nisso. Mas a Patrícia insistiu, insistiu, insistiu. É só para dar uma olhadinha, sogra, só para conhecer. A Helena ligou para a netinha dela, para Isabela, mas a menina estava longe, em São Paulo, fazendo estágio. Vó, a senhora precisa mesmo ir para o asilo. Nas férias eu vou aí e a gente mora junto. Não, minha filha, não precisa. A vovó não está bem de saúde. É melhor assim. Como ela se arrependeu depois, meu Deus, como se arrependeu. A Patrícia levou a sogra para conhecer um asilo lindo, lindo, tudo limpinho, cheiroso, com jardim, com atividades. A Helena até gostou. Se for aqui, até que não é ruim, ela pensou. Mas chegou o dia de ir para o asilo de verdade. O Marcos foi buscar a mãe, colocou as malas dela no carro. E sabe para onde ele levou? Para o mesmo asilo bonito? Não. Levou para um asilo horrível, horrível, nos subúrbios do Rio, longe de tudo. Quando o carro parou, a Helena olhou pela janela e não acreditou. Aquele prédio velho, com a pintura descascando, com um cheiro ruim vindo de dentro. Marcos, isso aqui não é o lugar que eu visitei. Isso aqui é diferente. O Marcos não conseguia olhar nos olhos da mãe. Ele estava com vergonha, vergonha mesmo. Mãe, me desculpa. A Patrícia. Ele nem terminou a frase. Pegou as malas da mãe e entrou. A Helena foi atrás, com o coração apertado, apertado. Uma sensação ruim, ruim demais. Como se a vida dela tivesse acabado naquele momento. E tinha acabado mesmo, viu? Pelo menos por enquanto. Meu Deus do céu, o que era aquele lugar? A Helena entrou e quase desmaiou com o cheiro. Cheiro de urina, de mofo, de comida velha, tudo misturado. Que horror, que horror! O corredor era escuro. Tinha velhinho sentado no chão, esquecido ali. Ninguém cuidando, ninguém prestando atenção. Uns olhavam para o nada, outros choravam baixinho. A Helena sentiu um aperto no peito. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Levaram ela para o quarto. Nossa Senhora, que quartinho apertado, 4 camas, 4, num espaço minúsculo, nem espaço para andar direito tinha. A cama da Helena era lá no cantinho, perto da janela quebrada. Fazia frio, entrava vento. Na cama do lado estava a Dona Maria. 78 aninhos, magrinha, magrinha, mas com um olhar esperto, sabe? Ela olhou para Helena e disse: Seja bem-vinda, querida. Mas
Esse lugar aqui não é bom, não. Não é bom mesmo. Naquela primeira noite, a Helena não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando na vida dela. 45 anos trabalhando, trabalhando, para acabar ali, naquele lugar horrível. Ela chorou, chorou, chorou. Cobriu a cabeça com o lençol para ninguém ouvir. 6 da manhã, hora do café. Sabe o que serviam? Um pãozinho duro, duro que nem pedra, e um café ralo, aguado, sem gosto. Só isso. A Helena mal conseguia comer. Tinha nó na garganta. A Dona Maria falou baixinho. Tem que comer, filha. É pouca comida, mas é o que tem. Se não comer, vai passar fome. As enfermeiras? Ah, nem vou falar. Mal educadas, apressadas. Tratavam os velhinhos que nem cachorro. Anda logo. Não me enche o saco. Eu não tenho tempo para isso. Assim que elas falavam, viu? Sem respeito nenhum, nenhum. Enquanto isso, sabe onde estava a Patrícia? No shopping, isso mesmo, Shopping Leblon, aquele chiquérrimo. Entrou na loja da Louis Vuitton, aquelas bolsas caríssimas. Escolheu uma marrom, linda, enorme, 15.000 reais, 15.000. Vou levar essa aqui, ela disse para a vendedora, toda sorridente. Passou o cartão da conta da sogra, né? Claro, e ainda teve cara de pau de perguntar: Vocês embrulham para presente? Saiu de lá toda feliz, balançando a sacola. Foi direto para o salão de beleza. Unha, cabelo, hidratação. Mais 2.000 reais. Dinheiro da Helena, dinheiro que a velhinha levou 45 anos para juntar. À noite, a Patrícia postou no Instagram. Foto da bolsa nova, com a legenda Presentinho do maridão. Blessed. Luxury Life. Louis Vuitton. Mentira. Tudo mentira. O Marcos não dava presente nenhum. Era o dinheiro da mãe dele. As amigas dela comentaram: Ai, que sorte! Seu marido é maravilhoso. E a Patrícia respondia: Né, sou muito abençoada. Abençoada uma ova. Ladra, ladra mesmo. No asilo, a Helena estava cada dia pior. 2 semanas se passaram. Ela não comia direito, não dormia direito. Emagreceu, emagreceu muito. Os olhos ficaram fundos, fundos. A Dona Maria ficou preocupada. A Helena tentou ligar para o Marcos. Pegou o telefone público do asilo, aquele telefone sujo, cheio de germe. Discou o número do filho, com a mão tremendo, tremendo. Alô, Marcos. Oi, mãe. A voz dele estava estranha, sem ânimo. Filho, eu quero ir para casa. Eu não aguento mais aqui. Por favor. Do outro lado da linha, a Patrícia estava do lado do Marcos, fazendo sinal para ele não ceder, balançando a cabeça. Não, não, não. Mãe, não dá agora. A senhora precisa ficar aí. É por seu bem. Mas, filho, tenho que desligar, mãe. Tchau. Clique. Desligou na cara da mãe. A Helena ficou ali, parada, segurando o telefone. As lágrimas caíram, caíram, caíram no chão sujo do corredor. A Dona Maria viu tudo. Foi até ela e deu um abraço. Minha filha, eu sei como é. Minha filha também me jogou aqui. Sabe porquê? Por dinheiro. Sempre é por dinheiro. Mas um dia, filha, a justiça vem. Deus está vendo tudo, pode acreditar. 3 meses se passaram. 3 meses. A Patrícia gastou, gastou, gastou. Restaurante caro? Foi 200 reais num vinho só. Comprou roupa de grife?
Pegou várias. Todo dia tinha post novo no Instagram. Foto no restaurante japonês mais caro do Rio. Sushi maravilhoso. Foto com taça de vinho, brindando à vida. Foto com roupa nova, look do dia. E sabe quanto ela gastou em 3 meses? 200.000 reais. 200.000. Do dinheiro da sogra, do suor da velhinha. No asilo, a Helena piorou muito. A diabetes dela descontrolou, descontrolou. Ela precisava de remédio, de médico, mas ninguém cuidava direito. As enfermeiras davam o remédio errado na hora errada. Um dia a Helena esqueceu a hora do remédio. Estava confusa, a cabecinha dela não estava funcionando direito. A enfermeira veio e gritou com ela. Vó, presta atenção, eu não vou ficar correndo atrás da senhora não. Tenho um monte de velho para cuidar aqui. A Helena começou a chorar. A enfermeira revirou os olhos e saiu bufando. Que desrespeito, meu Deus, que desrespeito. O banho, uma vez por semana. Só isso. A Helena se sentia suja, suja. Pedia para tomar banho, mas as enfermeiras falavam. Não é seu dia, espera. De noite, quando ela passava mal, tocava a campainha. Tocava, tocava, tocava. Ninguém vinha. Ninguém. Ela ficava lá, sozinha na cama, com dor, passando mal, esperando. A Dona Maria segurava na mão dela e rezava: Senhor, tenha misericórdia. Enquanto isso, a Patrícia estava em casa, na sala novinha, com sofá novo, TV nova. Tudo comprado com o dinheiro da sogra. Ela dormia tranquila, tranquila. Nem pensava na velhinha sofrendo no asilo. Mas sabe o que dizem, né? Quem ri por último, ri melhor. E a risada da Patrícia não ia durar muito, não. Muito, muito pouco tempo. Porque alguém ia descobrir tudo. Alguém muito especial. 4º mês. A situação ficou pior, muito pior. A Helena estava cada vez mais fraca, mais doente. A diabetes dela disparou. A pressão subia, descia, subia de novo. Ela precisava de médico urgente. Urgente. Mas sabe o que o asilo fazia? Nada. Absolutamente nada. Ela pediu, implorou para ver um médico. Por favor, estou passando mal. Preciso de médico. A diretora do asilo, aquela senhora grossa, respondeu: Dona Helena, a gente só recebe o básico do governo. Não dá para chamar médico toda hora, não. A senhora vai ter que esperar a visita mensal. Visita mensal. A velhinha estava passando mal agora, não mês que vem. Um dia, a Helena se esqueceu de tomar o remédio da diabetes. Estava confusa, a cabeça dela não estava mais boa. Quando a enfermeira descobriu, veio toda nervosa. Vó, que é isso? Eu tenho que ficar babando a senhora. Presta atenção nisso. Desculpa, eu esqueci, a Helena murmurou, envergonhada. Esqueceu, esqueceu, tudo esquece aqui, isso não é creche não, viu? A enfermeira jogou o remédio na mão dela e saiu batendo o pé. A Helena ficou lá, tremendo, tremendo. Engoliu o remédio com lágrimas nos olhos. A comida? Cada dia pior. Arroz duro, feijão aguado, um pedacinho de carne que parecia sola de sapato. A Helena comia porque precisava, não porque queria. Perdeu 10 quilos. 10. Ficou só pele e osso. O banho continuava sendo só uma vez por semana. A Helena se sentia humilhada. Humilhada. Ela sempre foi uma mulher limpa, cuidadosa. E agora? Passava dias sem tomar banho. O cabelo ficava oleoso, grudento.
Ela chorava de vergonha. De noite era um inferno. Inferno! Ela tocava a campainha quando passava mal. Tocava, tocava, tocava. Às vezes demorava 1 hora para alguém aparecer. E quando aparecia, vinha de má vontade. O que foi agora, Dona Helena? Estou passando mal. Dor no peito. Fica quietinha aí que já passa. E ia embora, sem examinar, sem ligar, sem nada. A Dona Maria segurava a mão da Helena e rezava, rezava, rezava. A Helena tentava ligar para o Marcos toda semana, mas ele nunca atendia. Nunca. A Patrícia tinha escondido o celular dele quando a mãe ligava. Não atende, ela vai te fazer sentir culpa. E o Marcos, fraco, fraco como sempre, obedecia à mulher, nem ligava para saber da mãe. Que filho, meu Deus, que filho terrível! Enquanto isso, a Patrícia bolou um plano novo. Um plano ainda pior. Ela pensou: o dinheiro está acabando rápido. Preciso de mais. E sabe o que ela fez? Pegou a identidade da sogra, pegou os documentos que o Marcos tinha em casa e foi no banco. Foi fazer um empréstimo. Isso mesmo. Empréstimo em nome da Helena. No banco, ela apresentou os documentos. O gerente olhou e perguntou: a senhora é a titular da conta? Sou, sim. A Patrícia mentiu na cara dura. Preciso da sua assinatura aqui, aqui e aqui. A Patrícia treinou a assinatura da sogra em casa. Tinha praticado, praticado, praticado. Imitou a letra da velhinha direitinho. Assinou os papéis, tudo falsificado. 50.000 reais de empréstimo, 50.000, liberado na hora. Quando chegou em casa, o Marcos viu ela contando o dinheiro. Ficou branco, branco. Patrícia, o que você fez? Peguei um empréstimo. Como assim? Em nome de quem? Da sua mãe, ué. Como? Você está louca. Isso é crime, Patrícia. Ah, para, ninguém vai descobrir. Sua mãe está lá no asilo, nem sabe o que está acontecendo. Mas isso é falsificação. Se descobrirem. Cala a boca, ela gritou. Cala a boca, Marcos. Você não sabe de nada. A vida inteira nós vivemos apertados por causa da sua mãe. Ela nunca ajudou a gente em nada, nada. Agora chegou a nossa vez de ter uma vida boa. Mas nada de mais. Se você abrir a boca, eu te largo. Te largo e fico com metade de tudo. Você quer isso? Quer? O Marcos baixou a cabeça. Fraco, covarde, aceitou tudo, deixou a mulher roubar a própria mãe dele. Com esse dinheiro, a Patrícia reformou a sala. Piso novo, móveis novos, tudo novo. Os vizinhos ficaram de boca aberta. Nossa, Patrícia, vocês ganharam na loteria? Não, a gente juntou, ela mentia. O Marcos teve uma promoção no trabalho. Mais mentira. O Marcos continuava ganhando a mesma coisinha de sempre. Enquanto isso, longe dali, em São Paulo, a Isabela estava terminando o semestre. A netinha da Helena, lembra? Ela estava no 3º ano de Direito, estudando muito, muito. No último dia de aula, o amigo dela, o Lucas, perguntou: Isa, o que você vai fazer nas férias? Ah, vou para o Rio visitar minha avó. Faz 6 meses que não vejo ela. Estou com saudade demais. Que legal. Manda um abraço para ela. Mande sim. A Isabela tentou ligar para a avó naquela noite. Pegou o celular, discou o número. Chamou, chamou, chamou. Ninguém atendeu. Estranho. Muito estranho. Ligou de novo no dia seguinte. Nada. E no outro dia? Nada também. Ela ficou preocupada, preocupada. Vó sempre atende.
Por que não está atendendo? Tentou ligar para o pai. O Marcos viu o nome da filha na tela e ficou nervoso, nervoso. A Patrícia estava do lado. Não atende, ela vai perguntar da avó. Mas a Isabela insistiu. Ligou 5, 6, 7 vezes, até que o Marcos atendeu, com a voz tremendo. Alô? Pai, por que você não atende o telefone? E a avó? Estou ligando para ela e ninguém atende. Ah, é sobre isso, filha. Sobre o quê? Fala, pai. Aconteceu alguma coisa com a avó? Não, não aconteceu nada. É que ela. Ela está num asilo. Silêncio. A Isabela ficou muda por uns segundos. Depois explodiu. Como assim, asilo? Quando? Porquê? Ninguém me contou nada. Foi decisão dela, filha. Ela quis. Mentira. A avó não ia querer isso. Onde ela está? Me dá o endereço. Agora. O Marcos, tremendo, passou o endereço. A Isabela anotou tudo e desligou na cara dele. Ela olhou para o papel. O endereço era num subúrbio do Rio. Longe, longe. Ela respirou fundo. O coração dela batia forte, forte. Alguma coisa estava muito errada mesmo. Ela comprou a passagem de ônibus para aquela mesma noite, não ia esperar nem mais um dia. A avó precisava dela. Ela sentia, sentia no coração. A Isabela chegou no Rio de manhã cedinho, 6 horas da manhã. Pegou um táxi direto para o apartamento da avó. O coração dela batia forte, forte. Estava ansiosa para ver a vovó, para dar aquele abraço apertado. Chegou no prédio. Subiu as escadas correndo, correndo. Bateu na porta. Vó, vó, sou eu, a Isa. Nada. Silêncio. Bateu de novo, mais forte. Vó, abre a porta. A porta do lado se abriu. Era a Dona Célia, a vizinha, uma senhora de uns 60 anos, simpática. Isabela, é você, menina? Oi, Dona Célia, a avó está aí. A Dona Célia fez uma cara triste, triste. Ai, filha, você não sabe, sua avó foi para o asilo. Eu sei, meu pai me contou ontem, mas quando foi isso? Ninguém me falou nada. Faz uns 4 meses, mais ou menos. Seu pai veio buscar ela. Coitada da Dona Helena, estava até chorando. A Isabela sentiu um aperto no peito. 4 meses. 4 meses e ninguém tinha contado nada para ela. E. E a senhora sabe como ela está? A Dona Célia balançou a cabeça. Não sei, filha, ninguém vem aqui falar dela. Nem seu pai aparece mais por aqui. Obrigada, Dona Célia. A Isabela desceu as escadas, correndo, correndo. Pegou o celular e ligou para o pai de novo. Dessa vez ele atendeu rápido, com medo. Pai, me dá o endereço do asilo, agora. Filha, eu. Agora, pai. O Marcos, tremendo, passou o endereço. A Isabela chamou um Uber. O motorista olhou o endereço e disse: Fica longe, hein? Lá nos subúrbios. Vai dar 1 hora de viagem. Não tem problema, vamos. Durante a viagem, a Isabela não parava de pensar. A avó dela, que sempre foi tão ativa, tão independente, num asilo, não fazia sentido e porque ninguém tinha contado para ela. O carro foi saindo das áreas nobres do Rio. Copacabana, Ipanema, Leblon, tudo ficando para trás. Entraram em bairros mais simples, mais pobres. As ruas ficaram mais estreitas, as casas mais humildes. Depois de 1 hora, o motorista parou. É aqui. A Isabela olhou pela janela e não acreditou no que viu. Não acreditou. Isso aqui, isso é um asilo?
Um prédio velho, muito velho. A pintura estava descascando, descascando. Tinha janelas quebradas. O portão estava enferrujado. Parecia um prédio abandonado. Tem certeza que é aqui? Ela perguntou para o motorista. Ele checou no GPS. É sim, moça. Lar dos Idosos, São Francisco. Está escrito ali. De fato, tinha uma plaquinha pequenininha, quase caindo, com esse nome. A Isabela pagou a corrida e desceu. As pernas dela tremiam, tremiam. Ela abriu o portão enferrujado. Ele fez um barulho horrível. Iiiic! Entrou no prédio. Nossa Senhora, o cheiro! Que cheiro horrível! Urina, mofo, sujeira. Ela colocou a mão no nariz. Como alguém podia viver ali? O corredor era escuro, sujo. Tinha uns velhinhos sentados em cadeiras de rodas velhas, esquecidos ali. Alguns dormiam. Outros olhavam para o nada, com os olhos vazios, vazios. Uma funcionária passou correndo. A Isabela segurou no braço dela. Com licença, estou procurando a Dona Helena. Helena Silva. A funcionária, sem paciência, respondeu. Quarto 7, ali no fim do corredor. E saiu correndo. Nem esperou. Que falta de educação. A Isabela foi para o quarto 7. A porta estava entreaberta. Ela empurrou devagar, devagar. E viu. Meu Deus do céu! 4 camas num quarto minúsculo, mal dava para andar. E lá no canto, perto da janela quebrada, estava ela. A vó. Mas que vó era aquela? A Isabela quase não reconheceu. A Helena estava magrinha, magrinha demais. Os olhos fundos, fundos. O cabelo branco todo despenteado. E a pele, pálida, pálida, sem vida. Vó? A Isabela chamou baixinho, com a voz tremendo. A Helena virou a cabeça devagar. Viu a neta, e os olhos dela encheram de lágrimas, lágrimas, lágrimas. E Isabela, é você, minha filha. Vó! A Isabela correu e abraçou a avó. Abraçou com força, com força. As duas choraram juntas. Choraram, choraram sem parar. Vó, o que fizeram com a senhora? O que fizeram? Minha filha querida, eu pensei que nunca mais ia te ver. A Helena chorava tanto que mal conseguia falar. A Isabela olhou para ela de perto. A avó estava muito magra. Muito, dava para ver os ossos. Vó, a senhora está tão magrinha, não está comendo. A comida aqui é ruim, filha. Muito ruim. Eu não consigo comer. Nesse momento, a Dona Maria, da cama do lado, falou. Menina, você é a neta dela? Sou, sim. Graças a Deus você veio. Essa coitada aqui só chora, chora, chora. Chama por você toda noite. A Isabela sentiu uma raiva subindo, subindo. Quem tinha feito isso com a avó dela? Vó, quem te trouxe para cá? A Helena baixou os olhos. Seu pai e a Patrícia. E a senhora quis vir? Não, eles disseram que era um lugar bom, mas quando cheguei aqui era diferente. E o dinheiro da senhora? A poupança? Eles estão cuidando. O Marcos disse que ia cuidar para mim. A senhora sabe quanto ainda tem? Não sei, filha. Eles não me contam nada, nem atendem minhas ligações. A Isabela respirou fundo, muito fundo. A raiva dela estava explodindo, explodindo. Vó, a senhora tem a senha do banco? Tenho, está aqui na minha bolsinha.
A Helena pegou uma bolsinha velha, rasgada, e tirou um papelzinho de dentro. Tinha a senha anotada. A Isabela pegou o celular e entrou no aplicativo do banco. Colocou os dados da avó. Esperou carregar. E quando viu o saldo, mãe do céu! O que foi, filha? Vó, a senhora tinha 800.000 reais, né? Tinha, sim. A senhora sabe quanto tem agora? Quanto? 350.000. Mais de metade sumiu. Sumiu. A Helena ficou branca. Branca. Como assim? Como? A Isabela apertou para ver o extrato. E viu tudo. Compras em lojas de luxo, restaurantes caros, loja de móveis. Essa desgraçada gastou o dinheiro da senhora em bolsa, roupa, restaurante. E tinha mais. Tinha um empréstimo de 50.000 reais. Vó, tem um empréstimo aqui? A senhora pegou empréstimo? Empréstimo? Nunca. Eu nunca peguei empréstimo na minha vida. Então alguém pegou em nome da senhora. Isso é crime gravíssimo. A Dona Maria falou. Eu avisei, Helena. Eu avisei que foi a Nora. Ela é o capeta, o capeta. A Isabela estava tremendo de raiva. Tremendo. Ela ajudou a avó a levantar. Vó, vamos embora daqui, agora. Mas, filha, nada de mais. A senhora vai comigo. Vou-te tirar desse inferno. Ela pegou as roupas da avó, enfiou tudo numa mala velha que estava ali. A Dona Maria aplaudiu. Isso, leva ela, leva. A Isabela segurou a avó pelo braço e saíram daquele lugar horrível. Chamou um Uber de novo. Mas antes de ir para a casa da avó, ela tinha outro destino. Um destino muito importante. A casa dos pais dela. O Uber parou na frente da casa dos pais da Isabela. Ela deixou a avó no carro, esperando. Vó, espera aqui, eu vou resolver uma coisa, rapidinho. A Helena estava assustada. Filha, não briga com eles, não. Por favor. Fica tranquila, vó. Mas a Isabela não estava nada tranquila. O sangue dela estava fervendo, fervendo. Ela desceu do carro e foi até a porta. Bateu com força. Bam, bam, bam. A Patrícia abriu a porta, toda arrumadinha, com roupa nova, cabelo feito. Quando viu a enteada, sorriu aquele sorrisinho falso. Isa, que surpresa! Entra, entra! Mas a Isabela não sorriu de volta. Entrou com uma cara fechada, fechada. Olhou ao redor da casa. E o que ela viu? Tudo novo, tudo. Sofá novo, TV gigante nova, piso novo, mesa nova. A casa estava parecendo uma casa de rico. Uau, vocês reformaram tudo, ela disse, mas com uma voz irónica, sarcástica. Ah, sim, ficou lindo, né? Seu pai teve uma promoção no trabalho, aí a gente deu uma renovada. Promoção, a Isabela repetiu. Meu pai, motorista de ônibus, teve uma promoção tão boa assim. A Patrícia engoliu seco. É, foi uma promoção boa. A Isabela foi até o sofá. Pegou as almofadas novas, sentiu o tecido. Quanto custou isso tudo, Patrícia? Ah, não sei. Seu pai que comprou. É mesmo? A Isabela virou de repente e olhou nos olhos dela. Ou foi com o dinheiro da minha avó? A cara da Patrícia mudou. Ficou vermelha, vermelha. O que você está falando? Eu estou falando do dinheiro da minha avó. Os 800.000 reais que ela juntou a vida inteira. Metade sumiu. Metade. E eu sei para onde foi. Foi tudo para cá, não foi?
Você tá louca, eu não peguei nada. A Isabela deu uma risada amarga. Não? Então essas bolsas aqui não são suas? Ela apontou para o canto da sala. Tinha 3 bolsas de luxo. Louis Vuitton, Prada, Gucci, todas caríssimas. Isso, isso foi presente. A Patrícia gaguejou. Presente? De quem? Do meu pai que ganha 2.000 reais por mês? Mentirosa, eu vi o extrato, vi tudo. A compra na Louis Vuitton no dia 15 de julho, 15.000 reais. O jantar no restaurante japonês, 20.000 reais no mês. Tudo com o dinheiro da minha avó. A Patrícia ficou branca, branca, sem saber o que dizer. Nessa hora, o Marcos chegou em casa. Vinha do trabalho, cansado. Abriu a porta e viu a filha gritando com a mulher. Isabela, o que está acontecendo aqui? A Isabela virou para ele com os olhos cheios de lágrimas de raiva. O que está acontecendo, pai? Eu vou-te contar o que está acontecendo. Eu encontrei a avó. Você foi lá? Fui sim, e sabe onde ela estava? Num asilo horroroso, horrível, imundo, fedendo, com rato, com barata. Minha avó estava lá, magrinha, doente, abandonada. E vocês estavam aqui gastando o dinheiro dela em luxo. O Marcos abaixou a cabeça. Não conseguia olhar para a filha. Pai, como você pôde fazer isso com a sua própria mãe? A mulher que te criou sozinha, que trabalhou a vida inteira para te dar comida, roupa, estudo. Filha, eu não queria, não queria, mas deixou, né? Deixou essa aí. Ela apontou para Patrícia. Fazer o que quis. A Patrícia reagiu. Oh, respeita, hein? Eu sou sua mãe. Você não é minha mãe, nunca foi. Minha mãe morreu quando eu era bebê. Você é só uma interesseira que casou com meu pai. Você não pode falar assim comigo. Não posso. Você roubou a minha avó. Roubou. Pegou o dinheiro dela sem permissão. Gastou em bolsa, roupa, restaurante, enquanto ela passava fome num asilo horroroso. A Patrícia tentou se defender. Seu pai deixou. Foi ele que deu permissão. Ah, é? E o empréstimo? O empréstimo de 50.000 reais em nome da minha avó. Quem fez isso? Porque a assinatura é falsa. Eu vi. É falsificação. Isso é crime. Silêncio. Um silêncio pesado, pesado. A Patrícia ficou sem palavras. O Marcos também. Os dois sabiam que tinham sido descobertos. A Isabela continuou. Vocês sabem o que vocês são? Criminosos, ladrões, vocês roubaram uma velhinha de 75 anos, uma velhinha doente, indefesa. O Marcos começou a chorar. Isabela, desculpa, desculpa, eu não sabia o que fazer. A Patrícia disse que. Eu não quero saber, vocês dois são culpados. Os dois! A Patrícia mudou de tática. Ficou agressiva. E daí? Você vai fazer o quê? Esse dinheiro ia ser nosso de qualquer jeito quando a velha morresse. A Isabela arregalou os olhos. Quando ela morresse, você está desejando a morte dela. Eu estou falando a verdade. A gente tem direito a esse dinheiro. A gente é família. A avó está viva. E o dinheiro é dela. Não é seu. Não é do meu pai. É dela. Prova. Você tem prova. Seu pai está na conta conjunta. Foi tudo legal. A Isabela deu um sorriso frio, frio. Pegou o celular dela. Prova. Você quer prova? Eu tenho. Tenho o extrato bancário mostrando todas as compras. Tenho o seu Instagram com todas as fotos das coisas que você comprou. Com data. Tudo confere com as compras no banco. E tenho o empréstimo falso com a assinatura forjada. A cara da Patrícia caiu.
caiu completamente. E sabe o que eu vou fazer com isso? A Isabela continuou. Vou direto para a polícia, vou processar vocês dois por roubo, por falsificação, por abuso de idoso. Você não vai fazer isso, a Patrícia gritou. Seu pai é seu pai. Você vai colocar seu próprio pai na cadeia? Ele deixou de ser meu pai quando abandonou a avó dele num asilo horrível, quando deixou você roubar ela. O Marcos caiu de joelhos, chorando, chorando. Isabela, por favor, não faz isso. Eu devolvo o dinheiro, eu devolvo tudo. Ah, vai devolver? Como? Já gastaram metade? Metade? A Patrícia tentou intimidar. A polícia não vai fazer nada, não vai. É palavra da velha contra a nossa. É mesmo? A Isabela sorriu de novo. Eu tenho uma amiga minha da Faculdade de Direito, o Lucas. Ele está-me esperando lá fora. A gente já estudou o caso. A gente tem todas as provas. E amanhã de manhã, bem cedinho, a gente vai na delegacia registrar um BO. E depois, processo civil. E criminal. Ela foi até a porta. Antes de sair, virou e disse: Ah, e aproveita essas bolsas aí, essas roupas, esse sofá, porque quando a justiça chegar, vai tomar tudo, tudo. E você vai para a cadeia, Patrícia, vai sim. E meu pai. Espero que valha a pena ter trocado a mãe dele por essa víbora. E saiu, batendo a porta. Bang! Dentro de casa, a Patrícia e o Marcos ficaram parados, pálidos, sem reação. Do lado de fora, a Isabela entrou no Uber. A avó perguntou, preocupada: E aí, filha? Agora, vó, a gente vai brigar. Vai brigar de verdade e a gente vai ganhar. Pode acreditar. No dia seguinte, bem cedinho, 7 da manhã, a Isabela já estava de pé. Não dormiu quase nada. Passou a noite inteira pensando, planejando. A avó dela dormiu no sofá da sala, no apartamento antigo. Pelo menos ali ela estava segura. A Isabela pegou o celular e ligou para o Lucas. Ele atendeu com a voz de sono. Alô? Lucas, desculpa ligar cedo, mas preciso da sua ajuda. Urgente. Isabela, que horas são? Tá tudo bem? Não tá não. Minha avó foi roubada pela minha madrasta. Preciso processar ela. O Lucas ficou acordado na hora. Como assim? Me conta tudo. A Isabela contou a história toda. Tudinho. O Lucas foi ficando cada vez mais indignado, indignado. Meu Deus, isso é crime grave, muito grave. Olha, vamos nos encontrar. Chama mais gente do grupo de estudos. A gente vai te ajudar. 10 da manhã. A Isabela, o Lucas e mais 3 amigos da Faculdade de Direito se reuniram num café. Todos trouxeram caderno, caneta, computador. Iam montar um caso de verdade. O Lucas começou. Primeira coisa, a gente precisa de provas, provas concretas. O que você tem até agora? A Isabela abriu o celular. Tenho o extrato bancário da minha avó. Tudo que foi gasto nos últimos 6 meses. Perfeito. Isso é prova documental. O que mais? Tenho o Instagram da Patrícia. Ela postou foto de tudo que comprou. Bolsa, roupa, restaurante, tudo com data. Uma das amigas, a Fernanda, bateu na mesa. Gente, ela é burra ou o quê? Quem posta prova de crime no Instagram? Pois é, o Lucas riu. Mas é ótimo para gente. Isabela, você salvou tudo. Salvei, tirei print de todos os posts. E tem mais, tem um empréstimo de 50 mil em nome da minha avó. Mas a avó nunca assinou. A assinatura é falsa. O outro amigo, o Rafael, que já estava mais adiantado no curso, falou. Isso é falsificação documental. Isso dá cadeia, cadeia mesmo.
O Lucas fez uma lista no papel. Então a gente tem 1. Apropriação indébita. 2. Falsificação de documento. 3. Abuso contra idoso. 4. Fraude. Gente, isso aqui é pesado, muito pesado. E tem mais uma coisa, a Isabela disse. Minha avó estava num asilo horrível. Horrível mesmo. Sem comida direito, sem remédio, sem cuidado. Ela perdeu 10 quilos. Maus tratos, a Fernanda completou. Mais um crime. O Lucas respirou fundo. Isabela, olha, isso aqui não é brincadeira. Se a gente entrar com esse processo, sua madrasta vai presa. Seu pai também pode ser preso. Você está preparada para isso? A Isabela olhou firme nos olhos dele. Tô. Eles mereciam ter pensado nisso antes. Então vamos nessa. Primeiro passo. A gente vai no banco com a sua avó. Pega todos os documentos oficiais. Segundo passo. Vamos numa delegacia especializada em crimes contra idosos. Terceiro. A gente procura um advogado. Tem um escritório aqui no Rio que faz trabalho pro bono para idosos. Pro bono? O que é isso? A Isabela perguntou. De graça, eles trabalham de graça em casos como esse. Sério? Que maravilha! Na parte da tarde, a Isabela e o Lucas foram com a Helena para o banco. A velhinha estava nervosa, nervosa. As mãos dela tremiam. Calma, vó, a gente só vai pegar uns documentos. Chegaram no banco. O gerente, um senhor de uns 50 anos, atendeu eles. Pois não? Em que posso ajudar? A gente precisa do extrato completo dos últimos 6 meses, todas as movimentações e também do contrato de empréstimo que foi feito em nome dela. O gerente digitou no computador, foi vendo as movimentações e a cara dele foi mudando, mudando, ficou séria, preocupada. Nossa, foram muitos saques mesmo. A senhora autorizou tudo isso? A Helena balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Não, não autorizei nada. Meu filho que tinha acesso à conta. E esse empréstimo aqui, a senhora assinou? Que empréstimo? Eu nunca assinei empréstimo nenhum. O gerente pegou a cópia do contrato. Mostrou para Helena. Essa aqui não é sua assinatura. A Helena olhou e ficou branca. Não, não é minha letra. Alguém imitou. O gerente ficou sério, muito sério. Isso é grave, muito grave. Isso é crime. A senhora precisa fazer um boletim de ocorrência, urgente. É exatamente o que a gente vai fazer, o Lucas respondeu. O gerente imprimiu todos os documentos, extratos, comprovantes, tudo. Também imprimiu o contrato do empréstimo para comparar a assinatura. Olha, eu vou sinalizar aqui no sistema que essa conta teve atividade suspeita. Vou bloquear novos saques até isso ser resolvido. Obrigado, a Isabela agradeceu. Eles saíram do banco com uma pasta cheia de documentos. Evidências. Muitas evidências. O próximo passo era a delegacia. Foram para a delegacia especializada em crimes contra idosos, lá no centro do Rio. Chegaram lá às 3 da tarde. Tinha fila, muita gente esperando. Muitos velhinhos com as famílias, reclamando de golpes, de roubos. Era triste, muito triste ver tanta gente sofrendo. Depois de uma hora foi a vez deles. O delegado que atendeu era o Dr. Fernando, um homem sério, de uns 55 anos, com cara de quem já tinha visto muita coisa. Pode falar, qual é o caso? A Isabela contou tudo, tudinho. O delegado ia fazendo anotações, anotações. Quando ela falou do empréstimo falso, ele parou e olhou para ela. A senhora tem a cópia do contrato? Tenho.
A Isabela entregou o documento. O delegado pegou uma lupa e examinou a assinatura. Comparou com a assinatura verdadeira da Helena, que estava na identidade dela. É falsificação mesmo. Muito mal feita, inclusive. Dá para ver que é outra pessoa. Ele continuou anotando. Quando a Isabela mostrou os prints do Instagram da Patrícia, ele quase riu. Ela postou tudo? As compras? Com data? Postou. Que maravilha! Ela fez o trabalho da polícia. Ele balançou a cabeça, incrédulo. No fim, o delegado falou. Olha, esse caso aqui é sólido, muito sólido. As provas são claras. Vou abrir um inquérito. Vamos intimar a suspeita, a Patrícia, para depor. E o filho da senhora também. Vocês vão ter que esperar o processo legal, mas posso adiantar que o caso de vocês é forte. Quanto tempo demora? A Isabela perguntou. Ah, depende. Pode ser alguns meses, mas com as provas que vocês têm, vai ser rápido. E ela vai presa? Se for condenada, sim. Pode pegar de 2 a 5 anos, dependendo da sentença. A Helena, que tinha ficado quietinha o tempo todo, perguntou com a voz fraca: E o meu dinheiro, eu consigo de volta? Sim, senhora. No processo criminal, a gente também pede reparação de danos. Se ela for condenada, vai ter que devolver tudo, tudo o que foi roubado. A velhinha suspirou, aliviada. Saíram da delegacia, já era de noite. A Isabela estava cansada, mas feliz. Feliz porque finalmente tinha dado o primeiro passo. Vó, agora é esperar. A justiça é devagar, mas vai acontecer. A Helena apertou a mão da neta. Obrigada, minha filha, obrigada. Sem você eu estava perdida, perdida e sozinha. Nunca, vó, nunca vou deixar a senhora sozinha. E as duas foram para casa, de mãos dadas, pequenas, mas fortes, muito fortes. Uma semana depois, a bomba estourou, a Patrícia estava em casa, tranquila, vendo TV, quando bateram na porta. Ela abriu e deu de cara com 2 policiais, homens grandes, sérios, de uniforme. Patrícia Mendes Silva? Sou eu. Porquê? A senhora está sendo convocada para depor na delegacia. Acusação de apropriação indébita, falsificação de documento e maus tratos contra idoso. A cara dela ficou branca, branca. As pernas tremeram. O quê? Mas, isso é um engano. Não é engano não, senhora. A senhora tem direito a um advogado. Pode vir com a gente agora ou comparecer amanhã às 9 da manhã na Delegacia de Crimes contra Idosos. Eu vou amanhã. Os policiais entregaram a intimação e foram embora. A Patrícia fechou a porta e encostou nela, respirando rápido, rápido. Estava entrando em pânico. Marcos! Marcos! O Marcos estava no quarto. Veio correndo. O que foi? A polícia veio aqui. Estou sendo investigada. O quê? Ela mostrou o papel, tremendo. O Marcos leu e sentou na cadeira, branco que nem papel. Eu avisei que ia dar ruim. Cala a boca, me ajuda a pensar. O que a gente faz? A gente. A gente precisa de um advogado. No dia seguinte, a Patrícia foi na delegacia. Levou um advogado barato que encontrou na internet. O homem não parecia muito confiante, não. O delegado Fernando começou o interrogatório. A senhora conhece Helena Silva? Conheço, é minha sogra. A senhora tem acesso à conta bancária dela? Tenho. Meu marido colocou a gente na conta conjunta. Para ajudar ela. Para ajudar? E essas movimentações aqui?
Ele mostrou o extrato. 15.000 numa bolsa, 20.000 em restaurantes, 50.000 de empréstimo. Isso é ajudar? A Patrícia engoliu seco. Eu. Eu usei o dinheiro, mas com a permissão dela. Ela deixou. Ela deixou? A senhora tem isso por escrito, mensagem, gravação, alguma prova? Não, foi de boca. Ela falou que a gente podia usar. O delegado olhou para ela com aquela cara de quem não acredita em nada. Sei. E o empréstimo? Essa assinatura aqui é da Dona Helena? Ele mostrou o contrato. A Patrícia ficou muda. Não sabia o que dizer. É ou não é? O delegado insistiu. Eu. Eu não sei. Como não sabe? A senhora estava lá quando a assinatura foi feita, não estava? Eu. O advogado dela interveio. Minha cliente não vai responder a essa pergunta. O delegado deu um sorrisinho. Tudo bem, não precisa. A perícia já confirmou. A assinatura é falsa, falsificada, e as câmaras do banco mostraram que quem foi lá fazer o empréstimo foi a senhora, sozinha. Não foi a Dona Helena. Pronto. A Patrícia não tinha mais para onde correr. Ficou calada o resto do interrogatório. O Marcos também foi chamado para depor. Ele chegou tremendo, suando frio. Pobre homem, sabia que estava encrencado, muito encrencado. O delegado foi direto ao ponto. Senhor Marcos, o senhor sabia que sua esposa estava usando o dinheiro da sua mãe? O Marcos baixou a cabeça. Ficou uns segundos em silêncio. Depois, com a voz fraquinha, respondeu: Sabia, eu sabia. E o senhor fez alguma coisa para impedir? Eu tentei falar com ela, mas ela não escutava. O senhor tentou ou deixou acontecer? Silêncio de novo. O Marcos começou a chorar. Chorar mesmo, com soluços. Eu deixei. Eu sou covarde. Eu deixei ela fazer. Me desculpa, me desculpa. O delegado balançou a cabeça. O senhor sabe que isso te torna cúmplice, né? Omissão também é crime. Eu sei, eu sei. 2 meses se passaram. O processo correu. A Patrícia tentou de tudo para se livrar. Disse que a sogra estava com Alzheimer, que não sabia o que falava. Mas a perícia médica provou que a Helena estava lucidinha, lucidinha. Disse que o dinheiro era para cuidar dela, mas os gastos eram todos pessoais, para ela mesma. Não tinha jeito, as provas eram demais. Extrato bancário, Instagram, perícia da assinatura falsa, testemunho da Dona Maria do asilo, testemunho do gerente do banco. Tudo, tudo apontava para ela. Finalmente chegou o dia do julgamento. O tribunal estava cheio, cheio. A Isabela estava lá, do lado da avó. O Lucas também. A Dona Maria conseguiu permissão para sair do asilo e ir testemunhar. Teve até gente da imprensa. A história tinha vazado e virou notícia. O juiz entrou. Todo mundo ficou de pé. A tensão no ar era enorme, enorme. O promotor começou. Excelência, esse é um caso claro de abuso contra idoso. A ré, Patrícia Mendes Silva, aproveitou-se da confiança da sogra, uma senhora de 75 anos, para roubar o dinheiro dela. 450.000 reais. Dinheiro que a vítima levou 45 anos para juntar. A defensora da Patrícia tentou argumentar. Excelência, minha cliente alega que tinha permissão verbal da sogra. Permissão verbal? O promotor interrompeu. Não existe permissão verbal para sacar R$ 500.000. E a falsificação de documento? Isso ela também teve permissão? A Helena foi chamada para depor.
A velhinha subiu no palanque toda trêmula, trêmula, mas quando começou a falar, a voz dela ficou firme, firme. Eu nunca, nunca dei permissão para ela gastar meu dinheiro. Nunca. Ela me enganou, me jogou num asilo horrível e roubou tudo que eu tinha. As lágrimas desciam pelo rosto dela. Eu trabalhei 45 anos, 45, limpando chão, limpando banheiro, acordando de madrugada, tudo para juntar esse dinheiro. E ela gastou em bolsa, em restaurante, em luxo. A plateia ficou em silêncio. Muita gente estava chorando junto. A Dona Maria também testemunhou. A Helena chorava toda noite, toda noite. Ela pedia para o filho visitar e ele não ia. Ela passava fome, passava frio e ninguém ligava. Depois mostraram as fotos do Instagram. No telão, para todo mundo ver, a Patrícia com a bolsa cara, a Patrícia no restaurante chique, a Patrícia com roupa de grife e do lado o extrato bancário mostrando os saques, tudo batendo, tudo. O juiz olhou para Patrícia com uma cara de nojo, nojo mesmo. A senhora tem algo a dizer? A Patrícia, pela primeira vez, ficou quieta. Não tinha o que dizer. O juiz bateu o martelo. Patrícia Mendes Silva, pelos crimes de apropriação indébita, falsificação de documento e maus tratos contra idoso, eu a condeno a 2 anos de prisão em regime fechado, sem direito a sursis ou liberdade condicional. Além disso, a rede deverá devolver os 450 mil reais à vítima, acrescidos de danos morais no valor de 100 mil reais, total 550 mil reais. Pam! O martelo bateu. A Patrícia desabou, chorando, gritando: Não! Não! Isso não é justo! Mas os policiais já estavam lá. Colocaram algema nela e levaram. Ela saiu gritando, berrando, fazendo escândalo. Mas não adiantava nada, nada. O Marcos foi condenado a 1 ano de prisão, mas com sursis. Liberdade condicional. Teria que fazer trabalho comunitário e assistir a vítima, no caso, a mãe dele. Ele se aproximou da Helena, de joelhos. Mãe, me perdoa, por favor. A Helena olhou para ele, os olhos cheios de dor. Perdoar, perdoar vai demorar, Marcos. Você me traiu, me abandonou. Você é meu filho, mas você me machucou, machucou muito. Ele chorou, chorou, mas ela virou as costas e foi embora, de braços dados com a neta. Justiça foi feita. 6 meses depois do julgamento, a vida da Helena mudou completamente. Completamente. A Patrícia estava cumprindo pena numa penitenciária feminina, 2 anos sem sair. E lá dentro? Ah, minha amiga não era moleza, não. As outras presas, quando souberam que ela tinha roubado uma velhinha, ficaram com raiva. Muita raiva. Roubou a própria sogra? Que mulher sem vergonha! Diziam, diziam. A vida dela lá não era fácil, não. O dinheiro foi devolvido. Tudo. Os 450 mil que foram roubados, mais os 100 mil de danos morais. Total, 550 mil reais. As bolsas de luxo foram leiloadas. A TV nova, o sofá, tudo foi vendido. O dinheiro voltou para Helena. A velhinha agora tinha 820 mil reais na conta. Até mais do que antes. E sabe onde ela estava morando? Num apartamento lindo, lindo em Copacabana, perto da praia, com 2 quartos, sala clara, cozinha toda equipada. A Isabela morava com ela. As duas juntas, felizes. De manhã, elas tomavam café na varanda,
vendo o mar azul, brilhando no sol. A Helena não acreditava. Não acreditava que estava ali, viva, livre, feliz. Filha, se não fosse por você, eu tinha morrido naquele asilo. Não fala isso, vó. A senhora é forte, muito forte. Mas você me salvou, minha filha, me salvou. A Isabela terminava a faculdade esse ano e sabe qual era o tema da monografia dela? Abuso financeiro contra idosos no Brasil. Ela queria estudar, pesquisar, ajudar outras vovós que passavam pelo mesmo. Ela deu entrevistas para TV, para jornal, contando a história da avó. E sabe o que aconteceu? Muita gente entrou em contato. Muita. Dizendo: minha mãe também foi roubada, meu pai também, minha avó também. Era um problema enorme, enorme, no Brasil inteiro. A Isabela e o Lucas criaram um projeto na faculdade, um projeto de assistência jurídica gratuita para idosos vítimas de abuso. Eles atendiam casos, orientavam as famílias, ajudavam a entrar na justiça. Fizeram a diferença na vida de muita gente. E a Dona Maria? Ah, a amiguinha do asilo. A Helena não esqueceu dela, não. Usou parte do dinheiro para tirar a Dona Maria daquele asilo horrível e colocar numa casa de repouso bonita, limpinha, com atividades, com carinho. A Dona Maria chorou de alegria. Chorou. Helena, você é um anjo. Um anjo. Não, amiga, você me deu força quando eu mais precisei. Agora é minha vez de te ajudar. As duas ficaram amigas para sempre. Toda semana a Helena ia visitar a Dona Maria. Levava doce, levava fruta. Conversavam, conversavam, riam juntas. Um ano depois do julgamento, a Isabela se formou. Dia da colação de grau. A Helena estava lá na primeira fila, com um vestido bonito, nova, maquiada, tão elegante. Quando chamaram o nome da neta, ela se levantou e gritou: essa é minha neta advogada! Todo mundo aplaudiu, aplaudiu. A Isabela subiu no palco, pegou o diploma e assinou para a vó. As duas choraram de emoção. Emoção pura. Depois da formatura, a Isabela foi contratada por um escritório de advocacia que trabalhava com direitos dos idosos. Ela ia fazer exatamente o que queria: defender os velhinhos, proteger quem mais precisava. E o Marcos? Ah, o Marcos, ele cumpriu o trabalho comunitário. Todos os sábados ele ia num asilo ajudar os velhinhos. Dar comida, conversar, fazer companhia. Foi difícil no começo, muito difícil. Ele se sentia culpado, culpado. Um dia ele juntou coragem e foi visitar a mãe. Tocou a campainha do apartamento dela. A Helena abriu a porta. Ficou surpresa. Marcos, mãe, eu posso entrar? Ela hesitou, mas deixou. Ele entrou e ficou parado na sala, sem saber o que dizer. Mãe, eu sei que eu errei. Errei muito, muito mesmo. Eu fui covarde. Eu te abandonei. Eu deixei aquela mulher te roubar. Eu não tenho perdão, não tenho, mas eu estou tentando mudar. Estou tentando ser uma pessoa melhor. A Helena o olhou. O filho dela, que já foi um menininho bonzinho e que se perdeu no caminho. Marcos, você me magoou. Me magoou de um jeito que nem sei se sara. Mas você é meu filho e eu ainda te amo, mesmo depois de tudo. Ele começou a chorar. Mãe, mas vai demorar, viu? Vai demorar para eu confiar de novo, para eu te perdoar de verdade. Eu sei, eu entendo. Mas você pode vir me visitar, de vez em quando, tomar um café, a gente conversa.
Ele assentiu, chorando. Obrigado, mãe. Obrigado. De longe, numa janela, a Isabela observava. Ela ainda estava com raiva do pai. Muita raiva. Mas vendo a avó dando uma chance para ele, ela pensou: talvez um dia eu também consiga. 2 anos depois, a vida estava boa, boa. A Helena, agora com 78 anos, estava saudável. Controlava a diabetes, a pressão, fazia caminhada na praia toda manhã. Tinha até entrado num grupo da terceira idade. Fazia ginástica, dança, artesanato, tinha amigas novas, tinha vida. A Isabela namorava o Lucas. Isso mesmo, os dois se apaixonaram trabalhando juntos no projeto. E a Helena adorava ele. Esse menino é bom, é trabalhador, casa com ele, menina. Num fim de tarde, a Helena e a Isabela estavam sentadas na varanda vendo o pôr do sol. O céu estava laranja, rosa, lindo. Vó, a senhora é feliz. A Helena sorriu. Aquele sorriso calmo, sereno. Sou, minha filha, muito feliz. Sabe porquê? Porque eu aprendi que família de verdade não é quem tem o mesmo sangue, é quem fica do seu lado quando você precisa. E você ficou. Você ficou, minha filha. Eu sempre vou ficar, vó. Sempre. As duas se abraçaram e ficaram ali, vendo o sol descer no horizonte. Essa história é baseada em fatos reais. No Brasil, milhares de idosos sofrem abuso financeiro todos os anos, muitos por parte da própria família. Mas, como a Isabela, existem pessoas corajosas que lutam por justiça. Se você conhece algum idoso que está passando por isso, denuncie. Ligue 100, o Disque Direitos Humanos. Ou procure a Delegacia de Crimes contra Idosos da sua cidade. Não deixe nenhum vovô, nenhuma vovó sofrer sozinho. A família não é para roubar, é para proteger, é para amar. E a justiça? Ah, a justiça pode demorar. Pode ser difícil, mas ela vem. Sempre vem. A Helena e a Isabela estão aí, vivendo, sorrindo, provando que o amor verdadeiro vence, que a coragem vence, que a verdade vence e que quem rouba de velhinho paga, paga caro. Essa é a história da Dona Helena, uma mulher guerreira, uma sobrevivente e de uma neta que não desistiu, que lutou, que venceu. E você? Você está cuidando dos seus velhinhos? Está prestando atenção? Porque eles merecem, merecem muito. Proteja seus pais, seus avós, suas avós. Eles passaram a vida cuidando de você. Agora é sua vez de cuidar deles. Com amor, com respeito, com dignidade. Porque no final mesmo, o que importa é isso. Amor, só amor. Fim.